Efésios capítulo 5, versículo 22. Aleluia. Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor. Mas tem mulher que não obedece o marido e quer obedecer a Jesus. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo a seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Tem algum marido aqui que tem coragem de morrer pela esposa? Mas ele tem que ser assim. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa, irrepreensível. Assim deve os maridos amar suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Afinal de contas, nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta, sustenta, como também o Senhor a igreja, pois nós somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem, seu pai, a sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher respeite seu marido. Versículo capítulo 6. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na instrução do Senhor Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, igreja do Senhor Jesus Cristo, nós vemos aqui este texto, uma instrução do apóstolo Paulo escrevendo para a família, direcionando para a igreja de Éfeso, e ele dá uma palavra aqui para os esposos, para os maridos, e também dá uma palavra para as esposas, para as mulheres, e também para os filhos, que é onde se constitui uma família, esposo, esposa e filhos. Isto é uma família. Fora disso, é um padrão que não é familiar. E falar do valor da família é de muita importância para nós, pois de uma forma ou de outra, nós nascemos de uma família. Cada um de nós viemos de uma família, seja de uma família pobre, de uma família rica, de uma família desconhecida, de uma família famosa, de uma família pequena ou família grande. Todos nós viemos de uma família evangélica ou não evangélica, mas viemos da família. Então a família é a base de toda a nossa vivência. Dela nascemos e dela dependemos na maior parte da nossa existência, da nossa vivência. Então, meditemos aqui um pouco sobre este assunto maravilhoso que é o valor da família, como a família é valiosa, como a família é preciosa aos olhos de Deus. Primeira coisa nós vemos aqui, a família é um projeto de Deus. O homem, ele não teria condição de criar família, de continuar a família, porque não é um projeto humano, é um projeto de Deus. O homem, na sua origem, talvez ele não criasse a família, ele não saberia como fazê-lo. Depois da queda de Adão, nós podemos ter certeza de que o homem jamais ele buscaria criar uma organização que haveria de lhe impor limites, regras de convivência, de como conviver um com o outro, contrariando aí os seus instintos pecaminosos e egoístas, porque nós somos egoístas, somos pecadores. E quando vai falar da questão da família, da convivência, da mutualidade, do amor fraternal, não teria como fazer. Então Deus só fez uma mulher
para um homem, e mesmo assim existe uma tendência à poligamia, ou ao adultério, tanto masculino como feminino, à traição e muitas outras coisas. Por quê? Porque isso são coisas de homem, mas no princípio a Bíblia diz que Deus criou homem e mulher para constituir uma família. Louvado seja o nome do Senhor. Ele pega uma família e através daquela família ele abençoa todas as famílias da terra, que é a família de Abraão. Então nós vemos a família, ela tem uma origem divina do céu. E o que é a família? Pai, mãe e filhos. A família é uma instituição divina e ela é tão importante que ela foi criada antes da igreja. Eu falei isso ontem no sermão lá no casamento. A família, ela foi constituída antes da igreja. Antes da igreja existir, a família foi constituída. Antes do Estado existir, a família foi constituída. Então, o Estado não pode mandar na família. Não existe nenhuma lei estatal que possa mandar na família. A família, ela veio antes do Estado. Ela veio antes da nação. A família já existia porque foi constituída por Deus. Deus não fez o homem para viver na solidão. Quando ele acabou de criar o homem, Adão, ele disse assim: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora, uma auxiliadora, que esteja como diante dele. Gênesis 2:18. Deus, ele tinha em mente aqui, na sua mente, a constituição da família. Mas a família, ela não está completa só com o casal. Por isso o Senhor previu, que o Leandro falou nesta noite, a procriação. A família foi feita para procriar, para se amar, para viver feliz. Quando o Senhor Jesus fez ali em Gênesis 1:27, ele diz: crescei, multiplicai e enchei a terra. Fica mais claro aqui a origem da família quando nós lemos a palavra do Senhor em Gênesis 2:24, quando diz: portanto, e esse mesmo texto que eu li também em Efésios, corroborando, deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher, e serão ambos os dois uma só carne. O homem aí é o filho nascido do pai e da mãe. Deus faz a família para que o homem não vivesse na solidão. A Bíblia diz no Salmo 68:6, Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Quem é rebelde só habita em terra seca, é sofrimento. Mas aquele que é fiel, que é obediente, os filhos que são obedientes aos pais, vão ter vida longa. Louvado seja o nome do Senhor. E no Salmo 113, versículo 9 diz: faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre, mãe de filhos. Louvai ao Senhor, bendito seja o nome do Senhor. A mulher, ela tem prazer em ter filhos. Deus colocou isso no coração dela. Mas aí, como nós vemos, bem falou o Leandro nesta noite, a família está sendo atacada de todos os lados. Sabe quando uma alcateia, um lobo, ela vai atacar a sua presa? Eles cercam a presa toda. Para onde ele se vira, tem um lobo, tem um lobo. Assim também está a família hoje, cercado por espírito maligno, por demônio. E ainda existe o poder público também, que vai contra a família, quer destruturar a família, está sendo atacado para todo lado. Por quê? Por ser origem divina, o inimigo, ele tem atacado a família de maneira implacável. As tentações aos pais de família, principalmente na área do sexo, no mau relacionamento com os filhos, tem sido algo constante no meio das famílias. Os ataques aos filhos, lançando contra os pais, dos pais contra os filhos, o problema das drogas, os problemas do sexo ilícito, da pornografia, de tantos outros vícios que estão aí no mundo afora, do homossexualismo, lesbianismo. Tudo isso vem confrontar, vem atacar a família divina que Deus colocou para que se fizesse uma harmonia. Louvado seja o nome do Senhor. Como falamos, a família,
ela tem a origem divina. E a origem ali do lar, constituído por Deus. A palavra lá, ela vem de lare, do latim, uma palavra no latim que significa etimologicamente, no princípio da palavra, a parte da cozinha onde se acende o fogo. Lar. Certamente isso dá a ideia de lugar íntimo, de aconchego. Daí vem a palavra laleira, lareira, onde a família se reunia para conversar ao redor do fogo, principalmente nas noites de dias frios. E aí nós podemos dizer que o lar, ele é o ambiente em que convive uma família. Mas hoje, como é que está a situação dessa laleira, dessa convivência familiar? Hoje a TV, a televisão, o computador, o celular, ele tem prejudicado esta reunião em família. A família é para ser um verdadeiro altar ao Senhor, mas ela está dispersa por causa disso. O filho vai para um lado para o celular, outro vai para o computador, outro pede o almoço pelo WhatsApp, conversa pelo WhatsApp. Saiu até agora uma brincadeira aí, nesse momento que teve um pane aí nas redes sociais, que por causa disso o filho encontrou a mãe perdida dentro de casa, por causa dessa má convivência. Não olham mais nos olhos, não sentam na mesa para conversar, dialogar na hora do almoço, na hora do café da manhã, não faz o culto doméstico. Condições para que haja um lar. Um lar não é apenas uma casa, não é uma construção, não. Alguém pode morar numa pensão, num hotel, em um quarto isolado, sem que possa dizer que vive no lar. Para que haja um lar que possa ser chamado de lar, deve haver algumas condições. Deve existir amor, deve existir harmonia, deve existir paz, deve existir um relacionamento saudável entre pais e filhos, filhos e pais. Aí sim é uma condição para ter um lar verdadeiro. Mas nós vemos aqui o primeiro lar que Deus fez, o primeiro lar criado por Deus, que era uma maravilha. Nele, antes da queda, havia amor, havia paz, havia união, havia saúde, alegria, harmonia, felicidade, comunhão com Deus. Existia ali naquele ambiente. A vida não era uma vida de ociosidade. Por quê? Porque Deus colocou o homem no jardim, ou seja, ele não ficou ocioso. Ele colocou o homem para contar os animais, ele colocou o homem no jardim para trabalhar, para lavar a terra, para guardar algum local, algum ambiente para cuidar. Gênesis 2:15 diz isso. Mas o trabalho era um trabalho suave, não era um trabalho cansativo, não havia desgaste físico, não havia desgaste emocional, como hoje nós conhecemos, que as pessoas já saem de casa se arrastando para o trabalho, com preguiça, mal se levanta, às vezes perde o horário, não tem condição, vai dormir tarde demais nas redes sociais, aí no outro dia está cansado, sem força, vim para a igreja, nem pensar. Eu estava dizendo quinta-feira, a pessoa disse, eu não vou para a igreja não, porque eu estou cansado. Aí eu pergunto, você vem para a igreja para quebrar pedra, é? Senta umas cadeiras acolchoadas dessa, bonita desse jeito, confortável, dá até sono. Aí você está cansado, vem para a igreja. Vir para a igreja não cansa. Se vir para a igreja você diz que cansa, é mentira sua e dá preguiça. Porque não cansa buscar o Senhor. Pelo contrário, nós viemos para a igreja para nos fortalecer. Nós vem para a igreja para receber uma injeção de ânimo através da palavra, através do louvor, através da adoração. Nós estamos aqui nos fortalecendo, nos alimentando o nosso espírito para vencer os dias de amanhã, abastecendo as baterias, recarregando. Aqui é lugar de recarregar as forças, o ânimo, tudo de bom na nossa vida. Então no jardim ali não havia esse desgaste físico. Havia trabalho, mas em compensação não havia doença,
não havia dores, tristeza e nem morte. Então ali a presença de Deus era maravilhosa. A Bíblia diz, Gênesis 3:8 na parte A, diariamente, Deus passeava no jardim pela viração da noite, ou a viração do dia, do crepúsculo ao entardecer. Aí ia conversar com Adão, e era maravilhoso ouvir a voz de Deus diretamente da sua boca, contemplando ali a face do Senhor. Que maravilha! Hoje, mais do que nunca, é uma necessidade vital a presença de Deus nos lares. Nós precisamos de Deus na nossa casa, urgentemente. E aí, por causa disso, veio a interferência do mal, veio a queda do homem, veio a queda da família. O homem, ele podia comer de todas as milhares de árvores que existiam no jardim, inclusive a árvore da vida, ele podia comer, exceto o qual não podia comer, era a árvore da ciência do bem e do mal. Essa ele não podia, foi a única que ele quis comer. Já pensou? E aí, tentado pelo diabo, pelo Satanás, o casal caiu, fazendo aí toda sorte de males para a família, inclusive a morte, que passou a todos os homens, como diz Romanos. Atualmente a história está se repetindo. Ouvindo a voz dos outros, muitas famílias sofrem terrivelmente por dar ouvido a muitas coisas. Mas o Senhor ainda redime a família. Deus quer e ama tanto a família que Ele previu uma redenção antes da fundação do mundo, diz a Bíblia. A primeira pessoa a ser tentada foi a mulher. E Deus ama tanto a mulher que Ele prometeu a redenção da raça humana através de uma mulher. A Bíblia diz em Gênesis, da semente da mulher. Olha aí. Na plenitude dos tempos, Jesus veio ao mundo, nascido da mulher, para redimir a humanidade. O fruto da mulher veio para trazer redenção. Louvado seja o nome do Senhor. Aí este fruto, Jesus Cristo, ele esteve também com as famílias. Ele nasceu de uma família. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, mas nasceu de uma família normal. Aí aqui, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele valorizou a família. Ele veio ao mundo através de uma família. Além de pais e mães, Jesus também teve irmãos e irmãs. E aqui cai por terra uma teoria católica que diz que a Maria, ela é virgem. Ela foi virgem até Jesus nascer. Depois que Jesus nasceu, ela casou-se com José, teve 4 filhos, homens, e aí teve mais filhas também. Então ela não continuou mais virgem. E ela própria diz que é serva do Senhor. Cumpra-se em mim a serva do Senhor. A Bíblia diz em Mateus 13:55, chegando à sua própria pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio esta sabedoria, estas maravilhas? Aí eles disseram: não é este o filho do carpinteiro? Estão falando aqui de quem? De Jesus. Ele está dizendo: não é este o filho do carpinteiro? E não se chama a sua mãe Maria e seus irmãos? Aí de seus irmãos, de dar nome: Tiago, José filho, Simão e Judas. Esses 4 irmãos de Jesus Cristo. Fato é que Tiago, o livro de Tiago, quem escreveu foi irmão de Jesus. E ele diz que é meu irmão de Jesus. Ele se pronuncia isso, Tiago. O livro de Judas, também vizinho Apocalipse, é também Judas, irmão do Senhor Jesus Cristo. Esses 2 apóstolos eram o irmão do Senhor Jesus Cristo. E ainda tinha Simão e tinha José. Então ele diz assim: e não estão entre nós todas as suas irmãs? Segundo alguns estudiosos, diz que eram 3 irmãs que Jesus tinha. Então a família de Jesus eram 7 pessoas, 9 com José e Maria. Aí ele diz assim: de onde veio, pois, tanta sabedoria? Do alto. Então Jesus, ele teve o seu crescimento físico, social, intelectual, espiritual, no seio da família. No ministério de Jesus,
não costumava hospedar-se em hotéis, mas ele desfrutava da hospitalidade de um lar. Ele ia para a casa de Maria, para a casa de João, de Tiago, para várias casas. E eram muitos milagres, ele demonstrou o seu cuidado exatamente para com a família. Seu primeiro milagre foi realizado numa festa de casamento. Os irmãos são sabedores, Caná da Galileia. Ele ensinou a orar, chamando Deus de Pai Nosso. Olha, relação de pai e filho, Pai Nosso que estás no céu. Ele enfatizou o quarto mandamento, mandando honrar pai e mãe. Ele teve um trato especial com as criancinhas, abençoando as criancinhas. Então nós vemos aqui todo o relacionamento que Jesus teve com a família. E aí esse relacionamento familiar, a gente vê aqui também dentro da Bíblia. A Bíblia, meus amados, é muito importante. A Bíblia, ela nos mostra que os conflitos fazem parte da vida. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então na família nós vamos ter também atrito, vamos ter conflitos nos relacionamentos. Ele previu esses problemas de relacionamento. E ele diz: não cuideis que vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada sobre a terra. Sabendo que a família tem a origem divina e é valorizada na Bíblia Sagrada, nós precisamos entender e praticar um relacionamento cristão, a fim de que o inimigo da família, o inimigo das nossas almas, não nos leve à queda, como no princípio, porque agora nós estamos na graça do Senhor Jesus Cristo e precisamos cultivar isso. E aí a pergunta: pastor, como nós podemos viver em conflitos? Nós vemos aqui os princípios para os pais. Um texto aqui no Antigo Testamento, em Deuteronômio, é interessante, vou ler para vocês, diz assim, ó: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-os por sinal na vossa mão, para que estejais na fronte entre os vossos olhos. E ensinai a vossos filhos, falando nela, assentado em casa, andando pelo caminho, deitado em casa, se levantando, e escreve-a nos umbrais das portas da tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra, que o Senhor jurou a vossos pais, que daria como nos dias dos céus sobre a terra. Era tão importante o ensinamento que o pai deveria transmitir para o filho, porque nessa época não tinha o estudo secular, não tinha essa questão de colégio, de faculdade. Era a obrigação do pai ensinar o filho. O filho só saía de casa depois que ele aprendesse com o pai, na prática, na teoria e na prática. E aí eles colocam nos umbrais da porta, coloca entre a tua testa, né? Fala para eles de noite quando ele for dormir, fala para ele quando ele se levantar, ensina ele, inculca na mente dele, para que ele aprenda. Aí você, como pai e mãe, está ensinando o que a seu filho? Você está permitindo que os professores seculares ensinem o que a seus filhos? Eles estão lá para ensinar a se profissionalizar, mas a ser gente, a ser homem, a ser ético, a ser moral. Quem tem que ensinar é os pais. Não permita que um professor lascivo, uma mulher que não tem nada de Deus, vá ensinar coisa errada a seu filho. Você que tem que estar olhando o que é que ele está aprendendo, estudando, vendo ele, o que é que ele está fazendo nas redes sociais. Qual é as amizades dele, o perfil dele nas redes sociais, quem são os amigos dele nas redes sociais. Me diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Com quem ele está andando? Você permite ele ir para onde? Fazer o quê? Filho não se governa enquanto não completar a maioridade. Ele está sob o tutor, a tutela, os cuidados dos pais. Eles são responsáveis pelo filho, pela filha, pela maturidade, principalmente criança de 5, 6 anos. É ali o momento dela aprender. Tudo que ela aprende nessa idade, ela vai levar para a vida dela. É ali que está começando. Aí você bota o seu filho para ficar na frente da televisão assistindo Bob Esponja, a bichinha cor-de-rosa, como é o nome dela? Panterazinha cor-de-rosa. Quem mais? Aqueles irmãos de pijama. Quem mais? Hã?
pica pau, para meter o pau nos outros, brigar. Olha, ó. Tem que ensinar ali naquele momento, irmão. Você bota ele ali para se livrar dele. Bota babá eletrônico para se livrar dele. Não. É ali que ele tem que aprender, irmão, os conceitos. Ensinar o valor da oração aos filhos. O que é que Ana fez? Pegou o seu bebezinho recém-nascido, levou para o templo e dedicou ao Senhor. Ensinou ele a orar, a buscar a Deus cedinho. Fato é que o velho Eli já estava meio gagá, meio errado, os filhos fazendo coisa errada. Aí Deus chama Samuel. Samuel, criancinha, Samuel, 5 anos, 6 anos. Aí ele corre lá em Eli, dormia na igreja. Aí foi lá, Eli, tá me chamando? Não, tô não, volte. Aí segunda vez, Samuel, tá me chamando, senhor? Não. Aí a Bíblia que Eli entendeu que era Deus que queria falar com Samuel, 5 anos de idade. Aí quando ele foi lá de novo, ele disse, Samuel, quando você ouvir a voz, você diga, fala que o teu servo ouve. Aleluia. Aí quando ele disse, Samuel, fala que o teu servo ouve. Aí Samuel, vem cá. Olha o que Deus vai conversar com a criança, irmão. 5 anos de idade. Samuel, vem cá. Eli, ele está meio gagá, os filhos dele estão fazendo coisa errada, estão se prostituindo, eu vou matar ele, eu vou matar os filhos dele, eu quero fazer uma aliança contigo, Samuel, eu quero te usar, Samuel, bem pequenininho. Aí Eli ficou curioso, foi que Deus falou contigo, Samuel? Aí Deus disse para Samuel, não diga nada a ninguém, é um segredo meu e teu aqui, aleluia. Porque a sua mãe ensinou ele, levou ele para o templo, louvado seja o nome do Senhor. É tão bonito a criança buscando ao Senhor desde cedo, na casa do Senhor. Nunca você vai ver uma pessoa que frequentou a igreja na escola bíblica dominical, cresceu aprendendo a palavra de Deus, de trás de uma grade, dentro de uma cadeia, dentro de uma prisão. Você não vai ver. Porque a base dele, pode ser até meio ruim, safado, mas ele vai ter o temor de Deus dentro dele. Ele vai saber que está ali, mas está errado. Um dia Deus pega ele. Um dia Deus te pega, cabinha. Ele sabe disso. Então ele tem um temor de Deus. Ele pode fraquejar porque não está na presença do Senhor, mas ele tem o temor de Deus. Então, faça isso na sua casa. Realize o culto doméstico, meu irmão. O culto doméstico era importantíssimo e obrigado na igreja do século, da década passada. Eu aceitei Jesus em 81, com 8 anos de idade. O pastor saía na casa dos irmãos, vendo se tinha culto doméstico. Era a casa que não fazia o culto doméstico. O culto doméstico era obrigado. Pai, mãe e filho, senta ali, canta 3 hinos, lê um salmo e ora. Todo dia, culto doméstico. Tem que ter. É a base, estrutura da família. Hoje, 5 horas da manhã, o cara se levanta, nem hora, vai-se embora, vai trabalhar. A mulher sai para um canto, o filho sai para o outro. Aí chega de noite, meu filho chegou, aí dorme pronto no outro dia de novo. A correria tanta, meu Deus do céu. Para que essa correria, irmão? Vai morrer. Vai devagar para tu demorar a morrer, rapaz. Eu quero morrer menos com 100 anos, Mas aí, como eu estou cuidando de igreja, vão me matar cedo, vocês. Vão me matar cedo, olha. Meu pai está com 89, minha mãe com 88. Mas a valorização do culto doméstico. Olha o que a Bíblia diz aqui em Gênesis. Apareceu o Senhor a Abrão e disse, a tua descendência eu darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe apareceu. Os pais, os sacerdotes do lar têm que levantar um altar em casa. Um altar de adoração ao Senhor. Não é para botar a imagem da Maria lá, do Santo Expedito, do Santo Antônio, não. É um altar espiritual, onde você faz o culto doméstico para adorar ao Senhor Jesus Cristo, assim como Abraão fez. Louvado seja o nome do Senhor. Ensine aos seus filhos o valor da igreja. Agora, como é que você vai ensinar que você nem para a igreja vem?
Se a minha mãe não vai para a igreja, eu não vou não. Meu pai não vai para a igreja, eu não vou não. Que exemplo você está dando para o seu filho? Você é daqueles que diz, menino, vai para a igreja e fica em casa assistindo a novela? É daqueles que vem deixar o menino no dia de culto de criança, narrar criança, aí empurra ali na porta, entrega para a diaconisa Vera e vai-se embora. Abacaxi que tem que descascar é você, meu filho. É você que tem que cuidar. Empurrar para a igreja, empurrar para o colégio. Hoje tem as creches, né? Tempo integral. 24 horas lá. O pai nem vê o filho, a mãe nem vê o filho. Os outros vão estar criando os teus filhos, ditando o que deve fazer. Eu só tive essa menina ali. Eu não, Rocilda, né? Ela trabalhava na funerária e a menina, para levar a menina, ficava dormindo lá. E ela, saia, vá para casa cuidar da nossa filha, que eu vou trabalhar para lhe dar comida, você e ela. Tentar vocês, dar o melhor para ela e para você. Vá cuidar da nossa filha. Não fica na casa de ninguém, ela. E cuidar é nós. Somos o pai dela. Ensinar o valor da igreja. Sempre esteve na igreja, sempre está na igreja. Deus tem abençoado, Deus tem honrado. A Bíblia diz aqui em Hebreus, é tão terrível era a visão que Moisés disse, eu estou todo assombrado e tremendo, mas chegando-se ao monte de Sião, onde é isso? Na igreja, e a cidade do Deus vivo, onde é? Na igreja, a Jerusalém celestial, e as muitas milhares de anjos, a universal assembleia da igreja dos primogênitos, que estão inscritos no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos justos aperfeiçoados, louvado seja o nome do Senhor. Aqui, irmão, é um lugar tremendo aqui. É o lugar da presença de Deus, da glória de Deus, de se aproximar do Senhor. A igreja é a única instituição na terra que pode mudar a história da humanidade, da família. Ensine o valor da igreja. Prepare os seus filhos para a vida espiritual, para a vida profissional. Ontem eu estive aqui pela manhã com os jovens, todos os jovens. Todos não, tiveram uns que ficaram dormindo em casa. Mas os que vieram, nós oramos, nos consagramos, trouxe uma palavra sobre a vida profissional, os desafios da pós-modernidade para a juventude, no campo de trabalho, de muitas outras coisas. Só deu para mim ir até a metade da mensagem, mas foi muito bom, trazendo um ensinamento para eles. O texto diz que Jesus crescia em sabedoria, Ana e Maria ensinavam, Maria e José ensinavam Jesus, Ele crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. A gente olha assim para aquele menino, que aquele menino, rapaz, esse menino vai ser um profeta, rapaz, esse menino, meu Deus do céu, ele já tem destaque, A gente percebe assim a vida dele, uma bênção de Deus. Aí nós vemos aqui, queridos, o texto de Efésios, quando ele diz, não provoqueis a ira a vossos filhos. Saber criar, conversar, dialogar, cuidar dos filhos, dando tempo para eles. E a Bíblia diz, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Cuidar dos seus. Papai e mamãe, cuide dos seus. Praticando esses princípios, queridos, essas orientações, os pais vão evitar aí, ou amenizar, muitos conflitos dentro de casa. Eu quero deixar aqui alguns princípios para os filhos, para os jovens, adolescentes, para as crianças. Vocês são herança do Senhor, que Deus deu para os pais de vocês. E aí os jovens, diz a Bíblia, devem guardar a palavra de Deus. Para quê? Para não pecar. O jovem, ele o período dele dá força. Ele tem força. Embora não tenha maturidade, mas tem força. Nessa força, às vezes ele pode errar, pode pecar. É o que a palavra do Senhor diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então o jovem também deve, os filhos, obedecer aos pais, mesmo que não sejam crentes, mesmo que até eles estejam errados, mas em obediência, você tem que acatar a decisão dos seus pais. Por quê? Porque eles querem o melhor para a sua vida. Ele já tem experiência. O jovem pode ter força, os pais têm experiência.
Então seu pai não é um velho gagá, não é um quadrado, não é um ultrapassado, não é um da geração passada, ele é atual. Ele passou pelo que você está passando agora e ele quer te ensinar a ser melhor do que ele, a viver uma vida feliz. A Bíblia fala de uma geração aqui, de um povo, que é muita coisa, não tem como ver, mas em Jeremias ele fala de uma família de Jonadab. Os filhos de Jonadab, rapaz, vamos tomar aqui um pó, vamos plantar uma vinha e tal. Disse, não, nós não bebemos vinho, nós não nos embriagamos, não plantamos vinha para colher vinho, nós não construímos casa. Eles eram nômades, viviam de tenda em tenda, porque o nosso pai, do nosso pai, nos ensinou isso aqui. E ele disse que nós nunca devíamos beber vinho, e nós nunca bebemos vinho. Eu vou ler para vocês aqui, Jeremias assim, ó. Porém disseram, não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, o nosso pai, nos ordenou dizendo, nunca jamais beberemos vinho, nem vós, nem os vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente, nem plantareis vinha, nem possuireis, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, que vossos pais peregrinaram. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab. Ele está dizendo, nós obedecemos o nosso avô, voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casa para não habitar, nem temos vinha, plantação, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas, e assim obedecemos e fazemos conforme tudo quanto nos ordenou Jonadab, nosso pai. É uma maneira deles viverem. Eles aprenderam assim e cultivaram a cultura dele. Uma cultura deles, eles não tomavam vinho, não se embriagavam para se prolongar os seus dias. Então qual é a cultura que nós vamos implantar aos nossos filhos? Os jovens devem ser sujeitos aos mais velhos, os jovens devem ser sujeitos aos outros jovens também, evitar briga entre irmãos, Os jovens devem ser humildes. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Os jovens filhos devem lançar sobre o Senhor as suas ansiedades. Os filhos devem ser sóbrios, ou seja, simples, modestos, sem exagero. A questão da cultura hoje, o que eu falei para a juventude, todo mundo quer fazer porque todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. É aquela Maria vai com os outros, faz o que os outros querem fazer, não tem o poder da decisão, o poder da escolha, escolher, eu quero ser isso, e você escolher uma profissão que ama, estudar, se dedicar àquilo ali, se profissionalizar, entrar para o mercado competitivo, trabalhar, construir também o seu lar, a sua casa, a sua família, dar progresso àquilo que o seu pai iniciou. Você vai continuar levando o nome da sua família. A família Umbelina, ela é poderosa na terra. Umbelino quer dizer debaixo da sombra da árvore. É mole? Só sombra e água fresca. Perpetuar o nome da sua família. Cuidado com os exageros. E tudo hoje, a cultura, irmão, é perigoso. Sai um infeliz aí, do inferno, nessas televisão, filme, novela, é o que dita a vida das pessoas. Se sair uma mulher lá com o cabelo pintado de louro para cá e preto para cá, com um brinco bem aqui assim, a orelha furada, aquelas argolas zonas, aí todo mundo vai fazer que nem isso. O cara pega uma tatuagem, bota no braço, uma tatuagem ali, aí ele mostra, aí todo mundo vai botar tatuagem agora. Isso é uma vida miserável, meu Deus do céu. Fazendo o que os outros fazem, copiando besteira. A desobediência a esses princípios resulta em conflitos desnecessários, tornando-se aí culpados diante de Deus. Eu estou dando aqui uma mensagem, mas quase uma doutrina, porque os irmãos não vêm na quinta-feira, eu tenho que pegar os irmãos no domingo mesmo. Eu tenho que mestrar, dar uma mensagem, pregação doutrinária. Temos que ser submissos à palavra de Deus, submissos ao Espírito Santo. Então, querido, tudo isso, para nós finalizarmos, traz às vezes feridas. Tem muito pai ferido na alma por causa dos filhos. Tem muita mãe que está ferida por causa dos filhos. Uma desobediência, alguma coisa. Aí ela fica ali
parada, não quer corresponder, não quer aumentar o conflito, aí ela se tranca, se enclausula e vive esse dilema dentro dela, essa preocupação. Meu Deus, meu filho é tão desobediente, eu não tenho força para pegar ele, para ensinar ele, e aquela guerra, aquela batalha, aí acontece as feridas, os traumas da alma familiar, de pai, mãe, filho, aquela coisa toda. Mas o Senhor Deus, Ele ainda é o mesmo Deus de ontem, de hoje, eternamente. Ele pode sarar todas as feridas, Ele pode curar. No relacionamento entre os membros da família, muitas vezes surgem atritos, problemas que deixam verdadeiras feridas na alma, mais difícil de sarar do que até mesmo as feridas do nosso corpo. Mas a Bíblia tem um tratamento para tudo isso. Primeira coisa, é preciso reconhecer os problemas no relacionamento. Não adianta guardar na sua alma, na sua vida. A Bíblia diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira, todo dia perdoe e peça perdão. Se você ofendeu, precisa pedir perdão. Louvado seja o nome do Senhor. É difícil, mas não é impossível. Para poder sarar as feridas interiores, o pai precisa pedir perdão aos filhos quando errar, o filho pedir perdão ao pai quando errar, quando ofender. Esse é o caminho para a vitória, esse é o caminho para a cura. E quando, pastor, nós somos feridos também, ofendidos, aí é que precisamos perdoar mesmo, para mágoa, rancor não ficar no seu coração e você ficar enfermo. É mais difícil ainda perdoar quando você tem razão. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda assim, é o único caminho para poder ficar livre das agulhas do ressentimento, da mágoa, do rancor. Quem não perdoa vai pagar um alto preço na sua vida. Eu sempre digo, é fácil perdoar, irmão. Pregar sobre perdão é fácil, é maravilha, até você encontrar alguém para perdoar. Depois que alguém lhe fere, você tem que perdoar, aí se torna difícil, viu, irmão? Mas é aí, para Deus provar a nossa vida. Eu acho interessante, quando o pessoal saiu do Egito, Deus permitiu um populachozinho, um grupo de pessoas aí com os israelitas. Deus queria levar só os israelitas para entrar na terra Canaã e receber a promessa. Só que foi também um povo com ele. E esse povo que foi com ele foi a pedra no sapato de Israel. E Deus permitiu só para provar eles. As coisas que acontecem em nossas vidas, às vezes, meu Deus do céu, por que isso está acontecendo? Deus está trabalhando nisso aí, irmão. Há uma edificação nisso aí. Então, queridos, essa tensão emocional na nossa vida age como um inimigo na saúde, meu irmão. O maior problema hoje no ser humano é essa tensão psicológica, emocional. O inimigo da saúde, provocando, dentre muitas coisas, pode até contrair uma úlcera estomacal, no intestino. Essa tensão emocional, essas guerras que acontecem entre as pessoas, provoca isso na saúde, uma pressão alta, colite, problema no coração, distúrbios mentais, doenças renais, dores de cabeça, diabetes, artrite e muitas outras. A maioria e todas essas doenças são doenças da alma, que podem ser curadas. Nós pararmos e raciocinarmos, perdoarmos. É preciso perdoar os familiares. É preciso perdoar até os inimigos. Aqueles que nos feriram, aqueles que nos decepcionaram, aqueles que nós acreditamos, investimos nele, e ele passou a rasteira em você, lhe derrubou, deixou você no pó e foi embora. Perdoa esse desgraçado. A Bíblia diz: não dê lugar à raiz da amargura. Porque o perdão é tão maravilhoso, irmão. Jesus nos perdoou na cruz. O resultado do perdão, as feridas são saradas quando você perdoa. Você vai se sentir melhor, vai se alimentar melhor, vai dormir melhor. O perdão
é um bálsamo, é um remédio, é um refrigério para a alma. O perdão, ele dá alívio, ele traz paz para o coração. O perdão verdadeiro, ele libera o ofendido das mágoas. Libera o quê? O ofensor? Não, o ofendido. Porque quem está magoado sou eu, ele me ofendeu, eu fiquei magoado. Ele não vai embora, esquece. Então quem está doente agora sou eu. Agora quando o indivíduo vai embora e eu perdoo ele, eu estou curado. Eu posso jogar praga de tudo, mandar ele para o quinto dos infernos, ele não está nem aí. Mas quando o perdão verdadeiro, ele libera o ofendido. O ofensor fica com Deus. É entre ele e Deus. Você perdoa, deixa para lá. Perdão não é absolvação. Absolvição. Absolver. É com ele e Deus. O perdão verdadeiro, ele dá saúde à mente, ao corpo. E Deus é glorificado, e o inimigo é derrotado na tua vida, na vida da tua família, da tua casa. Tira a mágoa dos teus filhos, tira a mágoa da tua esposa, do teu esposo. Permita a paz reinar no teu lar, para que tirem essas doenças da alma, da tua vida, da tua casa, e que haja paz. Permita o príncipe da paz entrar na tua casa, instalar o trono dele lá, e ele governar a tua casa. Permita ele trazer paz na tua vida, na tua casa. Perdoe, ame. Eu posso ouvir um glória a Deus? Alguém pode falar línguas estranhas e rodopiar aí? Fica de pé, vamos orar. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família, eu quero orar pela sua casa.